porque ela teve alguns relacionamentos e todos o pai sabia, todos. Quando ele fala que ele agrediu ela porque ela começou a chantagear ele tá querendo, de repente, fugir de uma outra qualificadora, que é o motivo fútil, que é o motivo torpe. Então ele foi muito bem orientado. E foi ventilado na mídia também sobre ele ser um stalker da Vitória. Você acha que ele preenche as características de um stalker? Não, Não? não. Assim, se você olhar o que de fato é um stalker, o fato dele ter fotos de meninas semelhantes da Vitória, biotipo, idade, cabelo, cor, Obrigada. ele não tinha esse contato com ela. A única coisa que ele tem de fato concreto no telefone dela, uns prints da internet, do Instagram dela e o último print, e o print do último stories dela. Que provavelmente foi pra mandar pra alguém. E isso faz parte da premeditação, não do crime de stalker. O crime de stalker é outra coisa. Por quê? A pessoa, quando está sendo stalkeada por alguém, todo mundo sabe. Pelo menos uma amiga sabe. A amiga mais próxima, sabe? Pô, tem um cara que manda mensagem pra mim todo dia. Alguém sabe. Ou ela iria falar pra Gabi, que é a amiga dela, ou iria falar pro pai, ou pra mãe. Alguém da família, num determinado momento, iria dizer: olha, ela estava recebendo muitas mensagens de uma pessoa assim, assim, assado. E não tem essa história. Por isso que, assim, não é o perfil do crime de stalker. Ah, mas e as fotos que ele tinha no celular dela? Faz parte da premeditação e do acompanhamento da trajetória para a execução. Não acho que ele estaria stalkeando ela, até porque a família seguramente saberia, Giovana. Porque ela teve alguns relacionamentos e todos o pai sabia, todos. Sim. Inclusive, ela teve um relacionamento com um rapaz que o pai disse que não queria que ela tivesse um relacionamento com aquele rapaz. Que seria o Gustavo Lira, né? Isso, e exatamente. Ela, num primeiro momento, não quis terminar, não, bateu o pé, que eu vou continuar, mas depois, num segundo momento, ela acata isso e ela termina esse relacionamento, mesmo contra a vontade dela, para agradar o pai. Isso me leva a crer que, se ela estivesse sendo perseguida, stalkeada por alguém, o pai saberia. Sim, se ela nunca comentou com ninguém, né? Nunca ninguém soube, porque é não muito teve. difícil. Até essa questão que ele falou na confissão de ele ter algum caso com ela também, isso é O falso, pai foi né? categórico em dizer: eu nunca ouvi falar o nome desse sujeito. Eles nem se conheciam, né? Nem conhecia esse rapaz. Você acha que se minha filha tivesse e tomar um sorvete com esse cara na esquina, eu não saberia o nome dele, não teria falado aqui dentro de casa, aqui em casa não tem segredo. Ou seja, não teve. Quando ele fala, nessa confissão, essa parte mais técnica, e aí eu não sei se ele foi induzido ou se ele foi orientado. Porque quando ele fala que ela entra no carro de livre e espontânea vontade, que ele não arrebatou ela, ele está querendo fugir de uma qualificadora, que é a qualificadora da traição, da emboscada. E quando ele fala que ele agrediu ela porque ela começou a chantagear ele está querendo, de repente, fugir de uma outra qualificadora, que é o motivo fútil, que é o motivo torpe. Então ele foi muito bem orientado, né? Acredito eu, porque a título dessa confissão, se isso cai na mão do Ministério Público, o Ministério Público denuncia ele sem duas qualificadoras, nós estamos falando de pelo menos uns 10 anos menos de pena. Sim. Entendeu? Com certeza. Então ele foi muito bem orientado nessa... Nesse ponto sim. Nesse ponto, sim. Não seria. Ele não vou dar esse crédito para ele, dessa capacidade técnica jurídica dele. Não vou. Agora, quanto à motivação, é muito difícil de imaginar uma motivação, porque a família fala que não conhecia o Michael, ele não preenche as características de um stalker. Como que fica? Vocês têm alguma ideia ou não preferem não falar? Não, eu faço questão de falar, inclusive. Por quê? Porque motivação, e eu já falei isso para a família, e quando eu disse isso, né, que depois tá lá nas redes sociais, que você tá defendendo, não. Então, assim, eu acho que depois que eu falei dessa questão de motivação,
De todos os problemas, entre aspas, todas as mensagens que eu recebi, eu nunca mais falei a respeito disso. Vou voltar a falar disso hoje, sobre a motivação. A motivação talvez ninguém nunca saiba. A motivação, e eu deixei bem claro isso para a família. Eu sei que vocês querem saber como aconteceu. Vocês têm o direito de saber como aconteceu. Vocês têm o direito de saber. Por isso que a reconstituição do crime ela é muito importante. Porque todo mundo fala assim, mas já não sabe que foi o Michael, para que ficar mexendo nisso? Escuta, é um direito da família saber o que aconteceu com essa menina. Desde o momento que ela sai do shopping até o momento que ela foi arrebatada, até o momento que ela foi jogada morta naquela região. É um direito da família, por mais doloroso que seja. Saber de como tudo aconteceu é um direito da família. Mas eu já deixei bem claro para eles, motivação é uma coisa que talvez a gente nunca saiba. Por quê? Vamos pensar que o Michael confesse de fato o crime. Foi você? Foi. Ele confessa e ele tem um benefício em relação a isso. Benefício da confissão, certo? Certo. Por que você fez isso? Ele pode simplesmente não responder. Ele não é obrigado. E ninguém vai tirar isso dele. Sim. Você tá entendendo? E eu tenho certeza que ele vai ser orientado que, se confessar o crime, a não dar a motivação, porque se ele der a motivação, ele vai dar detalhes e esses detalhes podem pesar na hora da sentença dele, pode pesar na quantidade de pena dele, entendeu? Então eu tô pensando aqui como se eu estivesse do outro lado, orientando ele. Não diga a motivação, diga simplesmente que foi eu, para você ter o benefício da redução da pena pelo artigo 65, que é a redução da pena pela confissão. Agora, motivação, só vamos ter acesso, nós só iremos saber se ele contar. Se ele não contar, vai ficar esse ponto de interrogação. Na confissão, ele também não é obrigado a contar a motivação. A pessoa, lá no artigo 65 do Código Penal, são circunstâncias que atenuam a pena. Circunstâncias que o juiz, na hora de dar a dose da pena, o juiz diminui. Uma das circunstâncias é ter confessado o crime. E para confessar o crime, basta dizer sim ou não. Então, perguntado para ele, olha, o senhor está sendo acusado aqui de ter matado a Vitória, blá, 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 blá. Isso é verdade ou é mentira? Ele fala, verdade. Pronto, confessou, já tem o benefício. O senhor quer falar sobre isso ou o senhor prefere ficar em silêncio? Ele pode falar, sabe o quê? Eu prefiro ficar em silêncio. E aí nós nunca saberemos a motivação. Nunca. Vai ficar a especulação. Porque de fato, só se ele contar. Caso contrário, não. Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses. 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes, começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo.